Bom, então voltamos e nesse retorno a gente vai para a última parte da aula, que a gente vai trabalhar sobre a pulpectomia, ou então o tratamento radical da polpa coronária, né? Remoção total e a endodontia do nosso dente. Então vamos começar com o seguinte, gente, tudo o que eu trouxe aqui é baseado em evidência científica, não é nada do que eu acho ou do que eu penso. Só que, apesar dos estudos terem evoluído nas evidências científicas de terapia pulpar nesses tecidos, a gente ainda não tem um protocolo final. Assim, para dizer unanimamente, todo mundo só faz e só deve fazer assim. Então, a gente coloca nesses slides para vocês sobre pulpectomia as melhores evidências disponíveis, tá? Sobre o tema. Então, vamos lá. A pulpectomia ela é a extirpação da polpa coronária e radicular e obturação dos canais. Quando eu falo em pulpectomia, eu coloco aqui para vocês, entre parênteses, com 2 asteriscos, necro. O que acontece? Muitas pessoas, né, de repente vocês não tenham escutado, tomara que não, né? Mas algumas pessoas comentam que quando tem lesão, o dente está completamente sem vitalidade, então ele está com necropulpectomia, que isso não causa dor. E que a anestesia seria só superficial para a colocação do grampo. O que eu digo para vocês é que não. Independente do jeito que vocês estão vendo, anestesie muito bem, porque nós estamos trabalhando com uma criança e essa criança não pode sentir dor, ok? Então, independente, anestesia sempre. A indicação para cáries extensas que tiverem envolvimento, então, pulpar, quando a gente vê lesão de furca, né? Só que a gente não pode ver o rompimento da cripta óssea, lembrem-se, rompeu a cripta óssea do dente permanente. E se tem lesão de furca, o indicado é que eu faça a exo. Tem que ter uma possibilidade de restauração, né? Ou de devolver, pelo menos, anatomia e função desse dente. Tem que ter menos de 1/3 de reabsorção radicular, fístula ou abscesso de origem pulpar. Então, tem que ter alguma coisa que me indique que aí só a endodontia para resolver, certo? A manutenção das condições de limpeza e de desinfecção obtidas durante a instrumentação dos canais radiculares, elas só vão ser mantidas se vocês utilizarem uma pasta obturadora, e essa pasta obturadora tem que ter qualidades essenciais, né? Tem que ter componentes, tem que ter uma parte terapêutica para que ela possa agir tanto na zona de furca quanto na área radicular, né, na periapical. Essa pasta ideal, ela tem que ter alguns critérios. Ela tem que ser reabsorvível, porque o dente descido vai reabsorver, então a pasta também tem que reabsorver. Ela tem que ser radiopaca, porque eu preciso observar ela na radiografia. Ela precisa ser antisséptica, de fácil inserção e remoção. E ela não pode ser prejudicial aos tecidos periapicais e também ao germe do sucessor permanente em casos de extravasamento, que é muito comum. Então, dentro da pulpectomia, nós temos 3 indicadores de pastas. Nós temos pastas à base de iodofórmio, pastas à base de hidróxido de cálcio e outros tipos de pastas. As pastas, a gente tem muita dúvida dentro da literatura, porque cada autor trabalha de uma forma. Mas as mais utilizadas e que mais têm evidência científica são a pasta Guedes Pinto, né? Hoje ela mudou porque a gente não tem mais o rifocorte, mas eu já vou mostrar para vocês. Mas a pasta Guedes Pinto é a que mais teve evidência científica até hoje de utilização. Temos as pastas à base de hidróxido de cálcio, o Calen mesmo, e aí o que a gente utiliza é o Calen espessado, seria o Calen que vocês usam para medicação provisória na dentição permanente, só que espessado com um pó do óxido de zinco, tá? Para poder ter uma melhor radiopacidade. Tem a pasta Vitapex e a Endoflash, que eu já vou mostrar para vocês, mas elas não são brasileiras, a gente não consegue encontrá-las aqui com tanta facilidade. Pastas de óxido de zinco eugenol também são muito boas, então só pegar o óxido de zinco eugenol, manipular ele e levar dentro dos canais, né? A pasta CTZ, ou chamada de pasta antibiótica, ela não é indicada, porque a pasta CTZ ela não tem evidência científica hoje de utilização para obturação de canais radiculares. Apesar de ser muito fácil de ser utilizada, ela não tem uma limpeza dos canais com irrigação,
com a utilização das limas, então ela não é muito bem vista no meio acadêmico, pelo menos por enquanto, sem evidência. E claro, podemos usar o MTA também. Então a pasta ela vai muito do que a gente encontra na literatura e do que vocês têm no consultório ou estão acostumados a utilizar. Então existem pastas que já vêm prontas, né? A pasta Karen, que a gente poderia espessar com o óxido de zinco, que seria melhor. Tem pastas de pó e líquido para misturar, desculpa. Tem a Endoflex, tem a Vitapex, só que a Vitapex e a Endoflex não tem aqui no Brasil, então a gente acaba utilizando as pastas mais comuns, né? Que a gente tem maior acesso. A pasta Guedes Pinto, ela era formada por Rifocorte, Odoform e MCC. É a que a gente mais tem estudos na literatura. Porém, o Rifocorte, ele não está sendo mais vendido, ele tem que ser manipulado. E tem poucas farmácias no Brasil que manipulam, né? Então, a gente trocou o Rifocorte pela utilização do Omicilon AM, ou a pasta Mood. Só que o Rifocorte para trocar pelo Omicilon ainda não tem pesquisas também indicando que seja a melhor opção. É uma possibilidade, visto que a gente tinha essa pasta como melhor evidência, né? Então, o que mais se tem usado como um padrão ouro são as pastas à base de cimento de óxido de zinco e eugenol. Entretanto, o óxido de zinco e eugenol, às vezes, ele não é considerado ideal porque ele tem uma ação antimicrobiana mais limitada e uma reabsorção mais lenta, né? Só que as pastas à base de iodoform, elas podem ser melhores que o óxido de zinco e eugenol. Entretanto, quando a gente utiliza iodoform, ele pode pigmentar o dente, a estética, porque ele vai ter uma coloração mais amarelada, até mesmo marrom. Então, em alguns casos, não seria interessante utilizar. Por isso que a gente ainda não tem bate-martelo. Então, pode ser a pasta Guedes Pinto modificada, pode ser Kalen espessado com óxido de zinco, pode ser a pasta só de óxido de zinco e eugenol, ou pode ser as pastas à base de iodoform, tá? Então, a Vitapex e a Endoflex, que eu falei para vocês, são as mais promissoras nos estudos hoje, que são à base de hidróxido de cálcio, só que elas não tem no Brasil, só tem no exterior. E o que a gente utiliza aqui, que a gente pode comprar e utilizar, é Feapex. A Feapex Fórmula e Ação, ela já vem nessa caixinha aqui, e ela vem desse formato com 10 agulhinhas dessas aqui, que então injeta dentro do canal bem mais fácil, né? Então, como ela é muito fininha, ela entra lá no canal, você só vem e ela já vai preenchendo o canal. Então, fica fácil de utilizar, ainda mais em crianças de idade menor, né? Que tem que ser mais rápido. A pasta CTZ que eu falei para vocês, ela é uma pasta antibiótica, ela é composta por 3 partes. Uma parte de tetraciclina, então a gente tem o comprimido, né? Ou de 200 ou de 500 miligramas, uma parte de cloranfenicol, também de 250 ou de 500, e óxido de zinco, tá? Só que manipula, né, isso, pega as 3 partes, manipula dentro do consultório na hora que for utilizar, só que ela está sem evidência de uso científico por enquanto. Então, apesar dela ser antibiótica, as indicações até hoje seriam para utilizar em serviços públicos de saúde, onde a gente não tem todo o material endodôntico para ser realizado. Então, a intenção dessa pasta seria só fazer o acesso, a remoção da polpa coronária e radicular e já colocar ela, sem ter os preparos endodônticos adequados. Então, por isso que ela fica sem evidência, principalmente para a gente trabalhar em consultório, onde a gente precisa ter evidência científica para poder abordar isso com os pais. Então, a tática operatória é sempre vocês vão fazer uma radiografia inicial desse paciente. Nessa radiografia ela já vai servir para fazer a odontometria de vocês. Anestesia e isolamento absoluto. Fazem a remoção total do tecido cariado, abrem esse dente, esvaziam esse conteúdo necrótico e irrigam sempre com hipoclorito a 1%. Então, a indicação é solução de Milton, tá? Então, hipoclorito 1%. A gente utiliza sempre endo-PTC entre as limas que vai entrar no canal, porque o endo-PTC é um gel lubrificante hidrossolúvel. Vocês vão ver que quando vocês colocam uma lima com endo-PTC, ele ajuda a ampliar a entrada dos canais, a remover as bactérias e os debris que tem
dessa dentina do canal reticular. E quando vocês utilizam ele e colocam um pouquinho de solução de Milton, vocês vão ver uma reação efervescente que ele causa ali. Então, ele é um excelente material e a gente sempre pede para vocês utilizarem. Então, faz o acesso, igual se fosse fazendo dente permanente, né? Pega uma lima exploratória, explora todos os canais, irriga com hipoclorito, aspira o excesso, pega numa liminha o endo-PTC e começa a limar os canais. A instrumentação com limas, a gente tem a parte rotatória e tem a parte manual, igual a dentição permanente. Mas hoje a gente vai estudar a parte manual, porque o rotatório fica mais para especialização. Então, na parte manual, a gente sempre trabalha que no máximo 3 limas já é suficiente para fazer uma boa abertura, limpeza e desinfecção. Então, a gente começaria, por exemplo, num dente posterior com a primeira série e num dente anterior com a segunda série. 3 limas além daquela que você começou. Então, a 15, 20, 25. No máximo, chegar até uma 30 se for um dente posterior. Depois das irrigações e limpezas, quando as limas estiverem entrando e saindo bem tranquilamente do canal, sem nenhum esforço, a gente vai fazer a última irrigação com soro fisiológico, vai secar os condutos com um cone de papel, vai colocar a pasta que vocês elegeram, então pensem, se for um cálen espessado com ácido de zinco, podem levar ele com limas ou com uma broca lentulo, selam depois a entrada dos canais com gutta-percha e fazem a restauração. Então, a medição do canal eu estou medindo aqui, claro, com uma régua normal, mas vocês têm as réguas endodônticas de vocês. Vocês vão medir, então, do início da coroa até o ápice. Essa medida que vocês encontram aqui, vocês reduzem 2 milímetros. Mediu daqui até mais ou menos aqui assim, diminui 2. Pronto, essa é a medida que vocês vão entrar. Então, se vocês mediram e da coroa ao ápice dá 10 milímetros, vocês vão entrar com quanto? 8. Deu 12 milímetros. Com quantos vocês vão entrar? 10. Então, sempre assim, da medida aparente menos 2, tá? O endo-PTC, que eu falei para vocês, é um gel lubrificante dissolúvel, parece como se fosse a vaselina, né? Aqui, como se vocês fossem fazer a pasta Guedes Pinto modificada, então é o PMCC, o iodoforme e o Omcilon, mistura tudo, vai dar uma pastinha aqui e vocês podem levar todas, ou com lima ou com broca lentulo, como vocês preferirem. Às vezes a lentulo não tem tanta facilidade, podem usar as limas, normal, sem problema nenhum, uma lima 10 ou uma lima 15, ela já entra no canal tranquilamente para fazer a colocação. Isso em um dente posterior, em dente anterior, entrar com limas maiores, compatível com o canal. O endo-PTC, ele é um material auxiliar na instrumentação dos canais, né? Ele ajuda no preparo químico-mecânico, ele tem uma ação junto com o hipoclorito de sódio, que eu falei que é a reação efervescente. Ele aumenta a permeabilidade dentinária, tem ação antisséptica, né? Então, previne a fratura e acidentes com as limas que a gente possa acontecer. Ele tem função de veículo, ele tem um detergente, então melhora a abertura desses túbulos dentinários. E ele tem também ação antimicrobiana, então por isso que a gente indica sempre utilizar endo-PTC entre instrumentação de cada lima e irrigar sempre com hipoclorito. Então, se a gente fosse fazer a nossa pasta imitando a Guedes Pinto modificada, seria o PMCC, que é o paramono, aí coloca o iodoforno e coloca o Omcilon. Então, a gente mistura na hora esses 3 ingredientes, tá? E utiliza ele para fazer o selamento dos canais radiculares. Sempre que eu for fazer a inserção da pasta, se eu for fazer ela com lima, sempre no sentido horário, meia volta traciona. Cuidem isso quando vocês forem usar, por exemplo, uma lentulo, para ao invés de vocês estarem colocando, vocês não estarem removendo o material. Então, sempre pensem em colocar ela no sentido horário, certo? Porque vocês querem levar e sair com a lima limpa, mas não remover material de dentro dos canais. E vocês também podem utilizar pontas para levar. Então, como a Feapex tinha aquela pontinha que eu mostrei, que ela entra direto no canal e já obtura automaticamente, sem precisar de nenhum outro instrumental, vocês também podem ter
nas pontas, e aí podem usar as NAV-TIPS, que são as pontas endodônticas específicas para irrigação, que são parecidas com a ponta da FIAPEX, tá? Para aspiração e para irrigação é a mesma da endodontia de dentes permanentes. Então, para aspiração, eu gosto, e dentro da endodontia a gente vê que os estudos indicam para capillary tip, para vocês usar as agulhas de aspiração, né? Que elas são fininhas, então aspiram melhor, ainda mais esses canais de dentição decídua. E para irrigação, a EndoEasy, tá? Então, tem também as NAV-TIPS para irrigação, né? Mas a gente preconiza a EndoEasy porque ela tem, na agulha, ela tem uma parte lateral trabalhada que evita o perigo de extrusão do material irrigador, que seria então o nosso hipoclorito. Lembrem, a gente tem um dente permanente logo abaixo desse dente decíduo. Eu não quero que tenha agressão. O hipoclorito às vezes pode agredir os tecidos periapicais. Então eu preciso ter um cuidado na hora da minha irrigação. Então a gente preconiza que vocês usem elas. A EndoEasy Tips, ela tem isso aqui, ó. Estão vendo que ela não é igual às outras, ela não está fechada, ela é aberta aqui, ó. Então, ela tem isso aqui que evita a pressão do líquido, então evita que o líquido saia de uma vez só, então previne acidentes de soluções irrigadoras. Então, ela é muito interessante. Então, ó, essa pontinha aqui dela é ampliada e evita isso. Então, muito interessante para os nossos casos. Na irrigação também existem vários tipos de protocolos, né? Mas a irrigação a gente tem que ter um cuidado, porque a gente fala que só a instrumentação, só instrumentar com limas, mesmo que eu use o endo-PTC, ela não é capaz de desinfectar o canal radicular de uma forma tão eficiente quanto a gente deseja. Lembrem que nas primeiras aulas a gente falou que a dentição decídua era muito complexa, de canais, canalículas, acessórios. Então eu preciso ter uma etapa bem importante de irrigantes aqui. Uma revisão sistemática que foi realizada, ela não conseguiu chegar em qual seria o melhor. Entretanto, eles viram que clorexidina 2% ou hipoclorito a 1% mostraram significância na redução microbiana. Então, a gente pode utilizar hipoclorito a 1% ou clorexidina gel 2%. Quando a gente fala isso, é porque a gente fala que a solução que a gente gasta em média em cada canal é de 4 a 5 ml de hipoclorito. Então, é bastante em cada canal. Então, não é só uma irrigaçãozinha, é irrigar bastante mesmo para poder a medicação fazer o efeito. Como clorexidina, né, de gluconato de clorexidina 2%, não tem boa remoção da smear layer, é necessário que quando a gente utilize clorexidina 2%, caso vocês queiram utilizar ela como material de irrigação, que a gente também utilize como irrigante final o EDTA 17%. Então, se utilizar de gluconato de clorexidina como irrigante, a irrigação final tem que e deve ser com EDTA a 17%. Se for solução de hipoclorito, irrigação final com soro. Tudo bem? E aí aqui eu trouxe 3 opções, assim, para a gente trabalhar, que é o que os autores mais trabalham hoje. Eu vou instrumentar com endo-PTC nas limas, vou irrigar com hipoclorito 1% entre a instrumentação, né? E vou poder utilizar EDTA como irrigante final, ou EDTA ou soro fisiológico. Ou eu posso usar, ao invés do hipoclorito, de gluconato de clorexidina 2% e no final soro ou EDTA, tá? E algumas pesquisas estão trabalhando com ácido cítrico a 6% ao invés do EDTA, mas aí teria que mandar manipular e a gente ainda não tem resultados suficientes. Então, vocês têm essas opções, clorexidina e EDTA ou hipoclorito e soro ou hipoclorito e EDTA, sem problema nenhum para a irrigação final. Então, da pulpectomia, os passos, vocês já mais ou menos imaginam a forma de abertura, e a gente já trabalhou que a abertura vocês fazem com uma broca esférica diamantada compatível com o tamanho da cavidade. Então, vocês vão fazer a abertura, vão fazer a forma de contorno com uma troncocônica sem ponta ativa, certo? Fazem a forma de contorno, dependendo do dente que vocês estiverem trabalhando. A radiografia lá, vocês vão fazer a medição do ápice até a coroa, podem fazer com a lima ou fazer diretamente na
na régua endodôntica. Essa medida que vocês obtiverem aí, vocês diminuem 2 milímetros e seguem com ela. Então, a remoção da polpa vai começar com as limas de exploração. Então, vocês vão sempre fazer exploração, lima 6, 8 ou 10 da série especial, dependendo do jeito que esse canal estiver, anterior ou posterior. E depois vocês começam, digamos que posterior, lima 15, aí irriga, aspira, aí entra com a lima 20 junto com o endo-PTC, irriga, aspira, entra com a 25, irriga, aspira, e aí tá feita a instrumentação do dente. Então, é no máximo 3 limas, sempre na medida que vocês encontrarem. Então, se encontraram 10 menos 8, sempre na 10 menos 2, desculpa, sempre na medida de 8 milímetros, sempre reduzindo 2 da medida que vocês encontraram. Então, vocês vão entrando com as limas. Por que a gente fala aqui sempre 2? Porque a gente também já trabalhou lá no início da primeira aula falando sobre os aspectos de reabsorção fisiológica e patológica dos dentes, que a gente pode ter uma reabsorção e na radiografia não verificar, então por isso que a gente faz essa diminuição de 2 milímetros. A gente sempre instrumenta com calma os nossos dentes, né? Sempre prevendo e cuidando para não ter nenhum problema com a dentição permanente, certo? Depois irriga, aspira, seca com cone de papel, igual vocês fazem na dentição permanente, e faz a obturação. E a obturação, ela é com a pasta que vocês escolherem, que pode ser levada com a lima ou pode ser levada com a lentura. Então, aqui tem a pasta sendo levada com a lima. Então, o dente vai ficar com pasta obturadora. Aí, aqui, depois da pasta, na entrada dos canais radiculares, a gente vai selar, vai fechar com gutta-percha em bastão. Então, vocês vão pegar um pedaço da gutta-percha em bastão, vão aquecer ela e vão colocar ali para fazer a caminha, para selar a entrada dos canais, de forma que, se esse dente fraturar, se acontecer alguma coisa, a gente está protegendo a área que a gente trabalhou na endodontia, tá? Então, ele é um material que vai proteger ali para possíveis fraturas que tiver ou infiltrações dentro da restauração, sempre pensando em proteger o canal radicular que vocês trataram. E depois vocês podem fazer a restauração normal, ou com ionômero, ou com resina, ou outro material. Então, vale sempre lembrar que a gente precisa anestesiar, usar isolamento absoluto, organizar todo o material clínico em cima da nossa mesa. A criança não espera, não dá para ficar assim, ai, deixa eu pegar não sei o que, ai, faltou isso. Não, tenham tudo em cima da mesa. E lembrem-se que sempre que possível a endodontia na dentição descida é feita em sessão única. Claro, caso a caso, um caso que está sangrando, que não para de sangrar, que tem um abscesso, não vai ser fechado no primeiro dia. Mas, geralmente, a gente tenta fazer em sessão única, tá? Agora, o que eu quero fazer com vocês é mostrar alguns casos, né? Então, tem extravasamento, gente, mas não tem problema os extravasamentos. Se extravasar material, ele é biocompatível e ele reabsorve, então não tem problema nenhum, tá? E a gente vai acompanhando esse dente tecido até a erupção do dente permanente, garantindo que esse dente venha com total saúde para essa criança, tá? Aqui é um caso que apareceu lá em Canoas, quando eu estava no doutorado. Olhem só, esse dente aqui a gente via que ele estava com fratura, então estava com cárie, não estava bem, estava com a erupção já, né, mais ectópica desse pré, tinha uma grande área de lesão, então tinha que fazer o que aqui? Tinha que fazer a exo. Claro que a gente via que, nossa, estava super bem obturado, olha isso aqui. Não reabsorveu nada, né? Devia ter reabsorvido, é uma pasta, reabsorve, então às vezes não estaria nem aí. Mas quando a gente fez a exo, olha com o que o profissional obturou. Obturou o dente com gutta-percha. A gente não obtura. Por quê? Olhem essa raiz como teve reabsorção. Cadê a reabsorção da gutta? Ela não reabsorve. Então não é com gutta que a gente obtura um dente decíduo. A gutta que a gente fala é uma gutta-percha em bastão para colocar aqui, ó, na entradinha dos canais. Só para selar, não para obturar o dente com gutta, certo? E agora vamos fazer uma revisão geral para ver se a gente não vai esquecer de nada. Então vamos lá. Terapia pulpar em dentes descidos. Nós temos uma parte que é conservadora, uma parte que é radical.
Da conservadora, ou eu vou ter polpa viva, ou a minha pulpite ainda é reversível. Da radical, é pulpite reversível ou necrose pulpar. Quando eu trabalho na minha polpa conservadora, se eu não tiver exposição pulpar, eu vou fazer a proteção do complexo dentino pulpar, ou eu vou fazer o tratamento expectante ou imediato, concorda? Foi o que a gente falou. Ou, quando eu tiver exposição pulpar, eu vou fazer a proteção pulpar direta. E a proteção pulpar direta vai se dividir em 3 possibilidades. Cabeamento pulpar direto, que a gente falou que quase nem utilizava na dentição decídua, poucas evidências, lembra? Curetagem pulpar, ampliar um pouquinho mais a entrada dessa minha polpa coronária, para o meu material poder ter mais ação tópica, ou então minha pulpotomia. E quando eu trabalho na polpa radical, na terapia pulpar radical, eu estou falando em pulpectomia, tratamento pulpar radical, endodontia. Além disso, quando a gente trabalha então em polpa saudável, ou eu vou fazer o capeamento direto, né, ou indireto, ou pulpotomia. Quando a minha polpa tem uma inflamação reversível, pulpotomia, e claro, em alguns casos, quando a gente acha que é reversível, mas acessa, tem aqueles sinais das nossas polpas que a gente já comentou, os 4 sinais, a gente acaba tendo que fazer a pulpectomia. Quando a polpa está com uma inflamação irreversível, não tem jeito, não tem como salvar, a pulpectomia direto, e necrose pulpar também, pulpectomia direto. Então, a gente sempre vai começar a tentar ser conservador. Lembrem que a gente comentou que tem que falar para os pais que a gente vai tentar ser conservador. Mas, às vezes, a polpa já está comprometida e acaba que a gente não dá certo o nosso tratamento e acaba tendo que fazer um tratamento mais radical. E para finalizar, quando a gente remove total a cárie das paredes ao redor e parcial da parede do fundo e usa um material protetor, a gente está trabalhando com proteção pulpar indireta. Eu não vi a polpa, eu não expus. Ou vai ser uma proteção pulpar indireta de cavidade rasa ou média, ou vai ser o tratamento expectante ou mediato, ok? Quando a gente chega e tem só uma exposiçãozinha de nada aqui, ó, do iniciozinho, que a gente quase nem usa na dentição decídua, o que a gente falou que a gente ia fazer? Capeamento pulpar direto, mas quase não tem evidência científica e não se utiliza na dentição decídua. Se a gente passa dele e vai para o próximo, que remove um pouquinho mais para ampliar um pouquinho, para ter mais material ali, tentando proteger nossa polpa, a gente já está falando da curetagem pulpar. Então, eu curetei, ampliei um pouquinho mais evidência. Se isso não der certo, ou se aquele dente tiver uma exposição maior, ou chegar um dente traumatizado para a gente vai fazer a pulpotomia, que é a remoção total da polpa coronária. Na pulpotomia, bolinha de algodão, 5 minutos com formograzol diluído, remove ela, faz uma caminha com óxido de zinco e eugenol, faz uma proteção com hidróxido de cálcio ou ionômero e restaura. Tudo isso não deu certo, ou já chegou com lesão, com fístula, ou com alguma outra condição que teve que fazer o tratamento radical, foi a pulpectomia. Então, mede o dente, diminui 2 milímetros da medida encontrada, entra com as limas, junto com a lima endo-PTC, irrigação, ou hipoclorito, solução final EDTA ou soro, ou clorexidina, irrigação final EDTA. Vocês vão irrigar e aspirar usando 3 limas, além daquelas que vocês iniciaram, diferença para a dentição anterior e posterior. Secam esse dente, colocam a pasta obturadora, fazem uma caminha com gutapercha em bastão e restauram o dente, ok? Então, essas são as terapias que nós temos relacionadas à polpa, certo? Então, que vocês tenham uma boa semana, que vocês pensem nas técnicas, nos pacientes, a melhor forma que vocês têm para atender eles, com a melhor evidência científica. Tudo bem? Então, a gente volta na próxima semana com mais aulas. Até mais, pessoal. Beijo a todos.